Conhece o Lacan? Quem que é o Lacan? Lacan nasceu em Paris em 13 de abril de 1901, ano de abertura do século XX. Ele morreu na mesma cidade, em Paris, em 11 de setembro de 1981. O Lacan ele é um dos principais nomes da psicanálise no século XX. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a sua origem e a sua formação. O Lacan ele viveu duas grandes guerras mundiais do século XX e uma sequência importante de acontecimentos históricos. Tudo isso atravessou não só a sua vida pessoal, mas também a sua obra. O período da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, de 1914 a 1918, ele tinha entre 13 e 17 anos e estudava no colégio. Mas já na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, ele estava ali entre os 38 e 44 anos, ele já era psiquiatra e já trabalhava então no hospital. Na vida privada, durante esse período todo também, em 34, ele se casou com Marie-Louise Blondin e teve 3 filhos, Carolina, Thibaut e Sibylle. Simultaneamente, em 37, o Lacan se envolveu amorosamente com a atriz Sylvia Bataille, que então tinha se separado de Georges Bataille. Desse romance clandestino nasceu Judith Bataille, que se tornou mais tarde Judith Miller, ao se casar com o psicanalista Jacques Alain Miller, que é quem estabelece os seminários do Lacan, e foi só reconhecida oficialmente como filha do Lacan em 1964. As guerras e o deslocamento do campo da psicanálise no mundo também foram muito importantes para o Lacan. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial reordenou o mapa da psicanálise. Quando Freud saiu de Viena em 1938 para se refugiar em Londres, muitos outros analistas migraram para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Então, na ocupação nazista, ocorreram inúmeras fogueiras de livros e perseguição a psicanalistas. Esse cenário histórico impulsionou um gesto que Lacan faria pouco depois de retorno a Freud. O que é esse retorno ao Freud? Em Lacan, o retorno ao Freud é uma operação de leitura que coloca a psicanálise diante dos próprios princípios formulados por Freud. Trata-se de ler Freud ao pé da letra, essa é a proposta do Lacan, e recentrar a clínica nos conceitos freudianos como inconsciente, transferência, repetição, pulsão, articulados com a lógica do inconsciente estruturado como linguagem. E qual que era o dispositivo para a transmissão da psicanálise que o Lacan utilizava? Os seminários. O percurso dos seminários, desde o primeiro ao último ano, era um dispositivo de pensamento contínuo, uma cena pública, semanal, na qual Lacan ia construindo o seu percurso teórico a partir dessa proposta de retorno ao Freud. Ele valorizava um tema específico por ano e teve esse seminário ao longo de décadas, de 1952 a 1979. O Lacan também, como sabemos, se envolveu em muitas polêmicas e decisões institucionais. Na última década de vida, o Lacan passou por muitas polêmicas. Multiplicaram-se relatos sobre as suas salas de espera lotadas, sessões muito breves, e isso alimentava uma crítica sobre o estilo Lacan. No fim da década de 70, ele já estava muito debilitado e foi alvo constante de ataques da imprensa. Muitos psicanalistas escreveram cartas públicas de apoio ao próprio Lacan diante dessas acusações que ele sofria. No final da década de 70, ele entrou num declínio físico, né, e apresentou alguns problemas neurológicos. Em 1980, ele foi diagnosticado com câncer de cólon, foi internado em uma clínica e em agosto de 1981 foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor maligno e acabou falecendo em 9 de setembro de 1981 e foi sepultado ali. Esse percurso de vida do Lacan também é o percurso da obra do Lacan. Percebam que ele produziu os seus seminários enquanto ele pôde. O último seminário finaliza em 1979 e ele falece em 81. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Lacan?